está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, Pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. E aí, vamos carona aí? Vamos, galera. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol, querer brilhar mais que a estrela da manhã.
que combater o bem com o mal. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Que mede forças com o sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, oh, oh, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, oh, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, oh, liberdade, oh, liberdade. Se acende a luz do sol. Ei, teste. Bom dia, igreja. Bom dia àqueles que nos assistem também. Peço a vocês que se ponham de pé para que possamos orar ao Senhor neste momento. E logo depois nós iremos iniciar a nossa lição lendo um texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. É o texto base. Mas nós vamos ler alguns versículos antes. Tiago, capítulo 1. Nós leremos do 19 até o 22.
mas ressaltando que o nosso texto, digamos assim, principal é o versículo de número 21. Então vamos orar? Grande Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa, ao qual nos permitiu mais uma vez que levantássemos de nossas camas com vida e boa saúde. Muito obrigado a Deus por esse ajuntamento aqui nessa manhã, nesta casa, com o intuito, a Deus, de louvar o seu nome e aprender da sua palavra. Nós estamos aqui e te pedimos em nome do Senhor Jesus que possa falar aos nossos corações tudo aquilo que for do teu querer, do teu agrado e da tua santa e boa vontade. Senhor, fale conosco, abra os nossos corações, ó Deus, para que possamos a cada dia mais ter vidas que glorificam o seu nome e ter atitudes, ó Pai, que sejam louváveis diante do Senhor e diante dos seres humanos aqui nessa terra. Ser com todos nós e, se porventura há alguém que ainda está chegando, que o Senhor possa trazer em paz. E esta oração que fazemos em nome santo de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês então Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 22. Diz assim eu escolhi essa versão NVT, que diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Amém? Vou poder citar. Eu quero dar uma oportunidade para os adolescentes, né? Para que possam seguir para a sala ali junto com o Gleitos. Correto, Gleitos? Pode subir, vocês. Meus irmãos, então, como já é sabido de todos, né? A gente não tem uma revista oficial e estamos aplicando estudos avulsos. E eu escolhi esta revista para que pudesse trazer lições para o nosso aprendizado. E hoje aqui, a lição que vamos aplicar, ela tem por título Praticando a Palavra. E o alvo da lição é: o aluno entenderá a relevância da palavra de Deus para salvar e edificar, bem como os cuidados que devemos ter com a nossa própria palavra. Sabe, é uma lição que eu ainda preciso aprender todos os dias com relação à minha própria palavra. Todos os dias da minha vida eu estou aprendendo essa lição a respeito daquilo que eu falo, né, daquilo que sai da minha boca. Porque, como diz a palavra de Deus, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Ou seja, não é aquilo que eu absorvo, mas é aquilo que eu jogo para fora. É isso que me contamina. Então, por isso eu tenho buscado tentar aprender essa lição. Obrigado. Daquilo que sair da minha boca, que seja agradável. Mas vamos à lição. Gostaria muito que vocês tivessem atenção aí, que eu vou pedir alguns textos, ok? Para a gente ler e compartilhar juntos. Tem se falado muito ultimamente no poder das palavras. A ênfase, no entanto, tem sido dada para palavras chamadas místicas, de maldição, de imprecações, etc. Tem se esquecido do poder da palavra sobrenatural de Deus e da resposta do crente à sua palavra.
A Bíblia é uma fonte inesgotável de riqueza. Especificamente, nesta porção citada por Tiago, é uma fonte inesgotável de riqueza. Isso requer do leitor atenção e cuidado, como veremos. Os irmãos já pensaram em como a palavra é importante em nossa vida cristã? É pela palavra de Deus que chegamos ao conhecimento da salvação, dos propósitos dele para nós, dos seus atributos e seus sentimentos em relação à sua criação. Em resposta à palavra de Deus, com a nossa palavra, tomamos posse da salvação, em Romanos capítulo 10, versículo 9. Também, com a nossa palavra, oramos na convicção de que Ele se relaciona conosco pessoalmente. A essência do nosso relacionamento com Deus se dá mediante a palavra dele e a nossa como resposta. A essência do relacionamento com Deus se dá mediante a palavra dele e a nossa como resposta. Ou seja, como nós respondemos a sua palavra. Nós acabamos de ler aqui que é através da palavra que chegamos ao conhecimento da salvação, não é verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que nós ouvimos a respeito dessa verdade, nós entendemos os planos de Deus. Está tudo aqui contido ao qual nós acabamos de ler. Conhecimento da salvação, dos propósitos dele para nós, dos seus atributos, né? O que Deus é, como Ele age, como Ele faz. É através da palavra que nós conhecemos isso. E dos seus sentimentos. É ou não é? Quem lembra aí um texto que expressa o sentimento de Deus? Vai, é esse mesmo que está na sua cabeça? É esse mesmo. Aquele famosinho, vai lá, Branco. Vai? Vai, vovó. João 3,16. E Deus o quê? Amou o mundo. É através da palavra que a gente entende os sentimentos de Deus. É através da palavra que a gente entende quem Deus é, como é que Ele faz, como é que Ele fazia, como é que Ele faz agora. Ah, mas Deus mudou? Não. Deus não mudou, Deus é imutável. Mas a maneira de agir com os humanos, Ele tem mudado ao longo do tempo. Afinal, se nós vivêssemos na época da lei, eu já não existiria. Porque na época da lei era assim: pecou, morreu. Mas nos dias de hoje nós somos contemplados pela graça salvadora e remidora. Deus gosta de falar. A Bíblia é prova disso, pois é a declaração da sua vontade. A diferença entre a palavra de Deus e a nossa é que Deus nunca cometerá um erro, por mais que fale, enquanto nós devemos tomar muito cuidado para não pecarmos contra Ele e as outras pessoas enquanto falamos. Vejamos como a aplicação da palavra deve ser feita neste texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 27. Antes da gente ler esse texto, que já está aberto, correto? Tiago, capítulo 1. Eu preciso falar com vocês aquilo que não é clichê, mas é verdade em minha vida. Eu olho para trás, e todo homem precisa olhar para trás, né? E rever os seus conceitos, rever a sua vida. E eu vejo muitas coisas que falei e não deveria falar. Eu vejo muitas coisas que pratiquei e não deveria praticar. Mas hoje, como nós estamos falando da palavra em si, eu olho para trás e infelizmente é algo que eu vou ter que viver por toda a minha vida. Mas que bom que isso me vem à mente. Que bom. Glorifica a Deus porque errei e hoje eu olho para trás e
admito que errei. Porque o homem até pode errar, mas o que ele não pode é permanecer no erro. Então, olho para trás e eu vejo quantas vezes eu errei com as palavras, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu falhei. Então, eu vejo isso, às vezes com tristeza, mas também com alegria, porque eu tive a oportunidade de rever, de analisar e pensar: meu Deus, eu não posso mais cometer os mesmos erros. Eu não posso mais, eu não tenho o direito de fazer as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas. Eu não tenho esse direito, muito pelo contrário, eu tenho a obrigação de fazer diferente. Eu não sei como é que é na sua vida, mas na minha vida é assim. Eu olho para trás, eu enxergo quantas vezes eu falhei e quantas vezes eu errei. E ali nesse texto, a qual a gente vai ler por completo agora, mas esse versículo me chama a atenção, é com relação à ira humana. Versículo 20 diz assim: olha, a ira humana não produz a justiça divina. Ou seja, onde há a minha ira, não existe Deus. Deus não está presente na minha ira. Outra versão, vou ler para vocês aqui, rapidamente, esse mesmo versículo, mas com outras palavras. Diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Que lição difícil. Que lição difícil essa. Pronto para ouvir, tardio para falar. Sabe, meus irmãos, isso me ensina o seguinte: que todas as vezes onde eu ouço um discurso inflamado, Deus não está presente. Deus não está presente. Deus não está ali. Então eu preciso entender isso e trazer para a minha vida que na ira humana não prevalece a justiça de Deus. E todas as vezes que eu for discutir, que eu for brigar, e eu expressar toda a minha ira, toda a minha raiva, toda a minha cólera, ou talvez nem toda, Deus não se faz presente. Então qual é o perigo disso aí? Precisa dizer qual é o perigo? Então eu vou dizer: se Deus não se faz presente, nós estamos fadados ao fracasso. É ou não é? Se Deus não se faz presente, eu e você, nós estamos fadados ao fracasso. Então a lição que eu tiro para a minha vida é essa: toda vez que eu houver um discurso inflamado, ouvir um discurso inflamado, ou então que eu for discutir ou até brigar, onde há gritaria, onde eu jogo para fora a minha ira, Deus não está presente e eu estou fadado ao fracasso. O final dessa briga, sabe qual vai ser? Destruição. O final dessa briga não será bom. Não vai ser legal. Então, se vocês quiserem, aprendam essa mesma lição a qual eu estou falando agora. Onde a ira do homem prevalece, não há justiça de Deus. Prosseguindo. A palavra de Deus e seus resultados aqui no meu tópico aqui. Infelizmente, vocês não estão com a revista para a gente acompanhar junto. Sabemos que Deus é poder e sua palavra, consequentemente, é poderosa. Ela influencia positivamente, de várias formas,
a vida de cada um que tem Jesus como Senhor da sua vida. Alguém tem dúvida disso? Que a palavra de Deus influencia positivamente a vida daqueles que têm o Senhor como seu Salvador? Alguém aqui entre nós tem dúvida disso? Não, né? A palavra de Deus, Robson, ela influencia positivamente a vida do crente, do cristão. A palavra de Deus influencia positivamente a vida do crente, a vida do cristão. Toda a Escritura divinamente inspirada é poderosa para redarguir, para instruir. Lembra desse texto? Então a palavra de Deus ela influencia de modo positivo a minha e a sua vida, uma vez que nós somos filhos de Deus. Mas toda a palavra? Sim, toda a palavra. Mas até mesmo aquela que aparentemente não são agradáveis? Sim, até mesmo aquela que aparentemente não é agradável. A Bíblia nos fala que toda a Escritura, se é toda, então é toda. A palavra de Deus salva a alma. Vamos ler primeiro aqui o texto ao qual eu falei com vocês. Tiago 1, versículos 19 a 27, diz assim. Desculpa aí, irmãos, eu atropelei aqui, mas nós vamos ler. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar corromper pelo mundo. Sabe, esse texto aqui, a leitura desse texto, ele me faz lembrar do Salmo 1. A Bíblia é fascinante, né? Ela se conecta. Ela não é como a legislação brasileira, que uma lei derruba a outra. Esse texto ao qual nós acabamos de ler, sobre colocar a palavra em prática, me remete ao Salmo 1, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem as benevolências que essa ação faz, que essa ação produz. Esse é o único texto que eu conheço na Bíblia Sagrada que ele me autoriza a falar de prosperidade. Aqui ele está dizendo o seguinte, Eronildo, que se eu praticar todas essas coisas, que se eu me afastar do caminho do mal, se eu me afastar do caminho dos pecadores, não me assentar na roda dos escarnecedores, antes eu ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditada dia e noite, eu serei abençoado, eu serei próspero, tudo o que eu fizer vai prosperar. O segredo do sucesso, Robson, está aí. Se você quer ser abençoado, se você quer ser bem-aventurado, faça o que está escrito no Salmo 1.
versículo 1 ao versículo 3. Faça o que está escrito lá. Você quer ver a sua vida prosperar? Faça o que está escrito lá. Você quer ver a sua família abençoada? Faça o que está escrito lá. No discorrer desse texto, ele usa a expressão que serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Tem uma planta lá em casa. Meu Deus. Que ela é sofredora. Coitada, né? Só coloco água nela de vez em quando. Quando eu olho para ela e vejo as folhas dela bem assim, sabe? Bem murchinha. Tá verde tudo, mas eu ainda não tenho esse... Ai, meu Deus. Essa disciplina de aguar essa planta periodicamente. Mas aí de vez em quando eu lembro dela, eu vejo lá as folhas dela bem murchinha, bem caída, eu vou lá e taco água. Olha... É mais ou menos assim, ó. Eu jogo água hoje à noite. Amanhã de manhã eu vou olhar as folhas dela também assim. Aí eu passo uns 3, 4 dias sem regar as folhas dela também. Assim é esse texto. Serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, ou seja, não precisa de alguém ir lá aguar, não depende da água da chuva. Ali, ó, a sua fonte de alimentação está ali, cujas folhas não caem e cujo fruto dá na estação própria. Ou seja, as suas folhas não murcham e dá frutos. Então todo homem, todo crente que quiser ser abençoado, que quiser ser próspero, o segredo do sucesso está contido no Salmo 1, versículos 1, e se não estou enganado, até o versículo 3. Você quer ser próspero? Quer ver a sua família abençoada? Está lá o segredo do sucesso. A palavra de Deus salva a alma. Deus não salva por meio de sacrifício de animais. Por favor, alguém de vocês, ali, abre aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 11, e ali, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Nesse, abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, e a vovó, abre aí, vovó, vou te dar um texto, hein? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Pegaram aí? Vamos lá. Deus não salva por meio de sacrifício de animais. Vai ali, Hebreus 9, 11 a 12. Nem pelas nossas obras. Vai ali, ó. Efésios 2, 8, né? Isso, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Exatamente. É pela pregação do Evangelho, das boas novas, que podemos chegar ao pleno conhecimento da salvação. Sendo assim, a ordem bíblica é que preguemos a palavra, crendo que esta é a única forma de uma pessoa salvar a sua alma do inferno eterno. Tiago 1:21. E lembremos que a palavra alma, nesse texto, indica homem real, o ser essencial, a vida integral. Devemos tomar cuidado para não falhar na pregação da palavra. Às vezes, a igreja pode ser vista apenas como uma comunidade alternativa, uma espécie de clube religioso. Não fomos chamados a entreter as pessoas, a produzir shows evangélicos,
e enfeitar a pregação bíblica, nem com cores nem luzes, mas a pregar a palavra, quer ouçam, quer não, a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Isso. Que preguem a palavra, isso é tempo fora de tempo. Representai, exaltai com toda a longa humanidade e duradoura. Amém. Ai de nós se não fizermos assim. Vou voltar 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Olha, a gente acabou de ler aqui, ó, desde lá do texto que a Lili leu. A Lili leu que nós somos salvos pelo sacrifício de animais. Muito pelo contrário, nós somos libertos pelo sangue puro e remidor do Senhor Jesus Cristo. Não é pelas obras, como a Lia leu. Meu Deus! A Lili leu. Como leu a Lia. Ixi, não melhorou não, né? É pela pregação do Evangelho, das boas novas, que nós somos salvos. Nós somos libertos e nós temos a responsabilidade de pregar essa libertação. Assim como leu a Nessi, ali no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 2, e também o texto que a irmã Paulina leu: ai de nós se não fizermos assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Agora eu preciso mais uma vez, olha bem, olhar para trás, desde quando eu me declaro um cristão. Pensa aí contigo. Aí a pergunta que eu me faço é: quando foi que eu preguei a palavra? Que dia foi? Quantos foram salvos? Quantos foram edificados pela pregação da palavra a qual eu preguei? Ah, mas pregar o Evangelho é difícil. Não é. Definitivamente, pregar o Evangelho não é difícil. Lembra do endemoniado gadareno? Jesus, deixa eu ir contigo. Vocês lembram da história? Todo mundo lembra? Não. Jesus chega para ele e fala assim: não. Vá e pregue, conte o que aconteceu com você. Pregar a palavra é dizer ao mundo o que aconteceu com você. É dizer a todos o que aconteceu, a transformação que houve na sua vida. Agora o perigo é, se você olha para trás e vê que nada mudou na sua vida, então eu te convido a receber a Jesus hoje. Agora, se você olhar para trás e observar que nada mudou, então eu te convido a receber a Jesus Cristo como Salvador da sua vida agora. Agora, se você olhar para trás também, e você fazer lá uma relação, deixa eu ver aqui, quando foi que eu preguei a palavra? E você não achar... Texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se eu não pregar a palavra. Muitos estão caminhando
para o inferno, ao qual eu também estava. Mas aí eu fui liberto. Eu tive a minha trajetória mudada. E agora eu tenho a responsabilidade de pregar a mesma salvação ao qual pregaram para mim. Todo homem precisa olhar para trás, fazer uma análise do que viveu até hoje, ver aquilo que acertou, ver onde errou, e daqui para frente, Paulo diz que nós devemos a cada dia nos converter, mudar a direção. Ontem eu fazia, hoje eu não faço mais. Ontem eu não fazia, a partir de hoje eu vou fazer. Eu não leio a Bíblia, não estudo a Bíblia, então a partir de hoje eu vou estudar. Eu não prego a palavra, a partir de hoje eu vou pregar. Dando sequência, a palavra de Deus traz felicidade. Tiago 1,25 diz assim: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, que lei é essa? Que lei é essa, gente? Lei perfeita que liberta ali, ok? É a palavra. A lei perfeita que liberta é a palavra de Deus. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Lembra lá do Salmo 1? É a mesma coisa. Se colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu com a palavra de Deus, você será feliz. Você será feliz. O que vive a palavra do Senhor será bem-aventurado, feliz, naquilo que realizar. O que medita na palavra do Senhor será bem-sucedido em tudo que fizer. Salmo 1, versículo 3. A alegria será o resultado da obediência à palavra e à vontade de Deus reveladas nela. Haverá sempre um senso de realização no coração do que obedece à sua palavra. Haverá sempre um senso de realização no coração do que obedece à sua palavra. Eu estarei satisfeito uma vez que eu obedecer a palavra. Eu me darei por satisfeito uma vez que eu obedecer a palavra. O que não obedece à palavra e simplesmente a ouve, não será capaz de se ver livre da impureza da maldade. Versículo 21. Este é como alguém que não deixa a palavra moldar o seu caráter. Este é como alguém que não deixa a palavra moldar o seu caráter. Mas o que é isso? Caráter pode ser moldado? Sim. Caráter pode ser moldado. Eu creio num Jesus que é capaz de mudar o caráter. Eu creio num Cristo que é capaz de fazer do malfeitor uma pessoa de bem. Eu creio num Jesus que é capaz de mudar a vida de um mentiroso. Eu creio num Cristo que é capaz de mudar a vida de um bravo, de um malfeitor. Meus irmãos, quando isso acontece, é fascinante. Eu já contei para vocês e vou repetir. Uma vez eu vi um bruto, um homem duro, de palavra, de ações. Eu vi ele ser impactado pela palavra de Deus. Aqui, na minha frente. Glorifica a Deus, porque eu tive a oportunidade de ver. E aquele homem chorava.
chorava de soluçar. Um bruto que foi tocado pela palavra. Rapaz, olha, aquilo eu só esqueço se eu tiver Alzheimer aí para frente, mas enquanto eu viver e não for acometido dessa doença, eu vou me lembrar daquele momento. Meu Deus, é de arrepiar. E ao mesmo tempo, uma alegria toma conta Sabe, eu não sei descrever. Eu não sei falar com vocês como é que é essa alegria, eu não sei. Eu sei que eu tive o privilégio de ver um homem bruto ser moldado pela palavra, ter a sua vida impactada. E ele veio às lágrimas naquele momento. Então Jesus é um homem, Jesus pode mudar o caráter do homem. A palavra de Deus tem poder para isso, para mudar até mesmo o caráter. Há pessoas que acham que o caráter não pode ser mudado, não pode ser modificado. Muito pelo contrário. Eu atesto para vocês, eu confirmo para qualquer um que o poder de Deus, a palavra de Deus, pode mudar o homem, pode mudar o caráter, seja de quem for. Veja como o Tiago fala da diferença entre contemplar a palavra e praticá-la. O que contempla é chamado de negligente. O que pratica, de bem-aventurado. Entenderam? Aquele que só ouve, só contempla, é chamado de negligente. Mas aquele que pratica a palavra, ele é chamado de bem-aventurado. Que tipo de leitor você é? Vixe! Não sei. Está com você agora a bola. Que tipo de leitor você é? Você é um negligente? Aquele que só ouve? Ou você é um bem-aventurado? Aquele que pratica? É contigo agora. Alguém que lê a Bíblia só de vez em quando, superficial e rapidamente, como um olhar no espelho, ou você a considera atentamente e persevera nela? Quem é você? Em qual personagem você se enquadra? Ali de vez em quando posta aí uma Bíblia com uma xícara de café, né? Ao lado. Gostoso, né? Café com Bíblia. Muito bom. Oi? Oi? Vamos. E se vocês quiserem, eu dou dicas, tá? Provérbios, Eclesiastes. Nossa. Sabe, a pessoa viaja ali dentro. Se você não tiver outro compromisso depois, você vai ali, ó, e a hora passa. Você acaba com a garrafa de café e a hora vai embora. Que tipo de leitor você é? Se você levar a leitura da Bíblia a sério e a tentar colocar em prática o que ela ensina, com certeza você será muito feliz e abençoado. A palavra do homem e seus cuidados. Vixe, agora que vem o X, hein? Nós já vamos terminar. Diz assim: nossas palavras devem ser ponderadas. O que é isso? Equilibradas. Precisa ter equilíbrio nas minhas palavras. Eu já aprendi essa lição? Não, estou aprendendo. De vez em quando eu extrapolo. Eu não sei se você é assim, tomara que não. Se você não é assim, parabéns. Mas eu confesso a você que de vez em quando eu extrapolo nas palavras. Ah, mas você... Sim, eu não tenho intenção nenhuma de mentir para vocês aqui e dizer uma pessoa que eu não sou.
De vez em quando falta equilíbrio nas minhas palavras. De vez em quando as minhas palavras ofendem. De vez em quando as minhas palavras não edificam. E aqui a gente acabou de ler, devem ser ponderadas, devem ser equilibradas. Oxalá, Deus queira, tomara Deus, que todas as suas palavras, as palavras de vocês, sejam equilibradas, sejam ponderadas. Porque de vez em quando, eu vacilo nesse quesito. E você? Nossas palavras devem ser ponderadas, produzidas pelo conhecimento da palavra de Deus. Produzidas pelo conhecimento da palavra de Deus e pela prática das verdades aprendidas. Entenderam aí essa frase? Tá difícil não? Olha só, as nossas palavras devem ser equilibradas, produzidas pelo conhecimento da palavra de Deus e pela prática das verdades aprendidas, ou seja, as minhas palavras, elas vão ser equilibradas quando eu adquirir conhecimento. Mas eu só vou adquirir conhecimento quando eu buscar conhecimento. Produzidas pelo conhecimento da palavra de Deus e pelas verdades aprendidas. A gente só aprende aquilo que busca aprender. Não é verdade? Tem alguém aqui que é fera em física? A Branca tem curso superior. Mas a área dela é outra. Né? Ou seja, alguma coisa que ela procurou aprender na sua área. E a gente acabou de ler aqui que as nossas palavras devem ser equilibradas pelo conhecimento da palavra de Deus adquiridas e pelas verdades aprendidas, ou seja, aquilo que eu aprendi dentro da palavra de Deus. A gente só vai poder produzir palavras que edificam, Robson, quando a gente buscar conhecimento dentro da palavra de Deus. As nossas palavras só vão ser edificantes, Eranilson, quando a gente colocar em prática as verdades adquiridas aqui. Se for diferente disso, não conseguiremos ter equilíbrio nas palavras. Quanto mais assim fizermos, mais pessoas à nossa volta serão abençoadas. Agora vem um ponto importante que a gente precisa frisar. Não sei nem se vai dar tempo da gente concluir a lição. Quanto mais assim fizermos, mais pessoas à nossa volta serão abençoadas. Vocês lembram de Jesus? Quantas pessoas estavam à sua volta? Multidões. Certa vez eu li um texto, não lembro agora, que está escrito assim, que as pessoas se maravilhavam com as palavras de Jesus. As pessoas se maravilhavam com as palavras de Jesus. Quem é que não quer estar perto de alguém que tem boas palavras para falar, não é verdade? Eu quero. Uma pessoa que você senta assim, ó, e fica pensando. Só absorvendo, só coisas boas, só coisas edificantes. Quem é que não quer estar perto de uma pessoa dessa? E aqui a gente acabou de ler o seguinte, olha, quanto mais assim fizermos, mais fizeram o quê? Ler a palavra, buscar conhecimento dentro da palavra. Quanto mais assim fizermos, mais pessoas à nossa volta serão abençoadas. Mais pessoas vão nos chamar para conversar. Eu tenho muita vergonha de algo que eu fiz no passado. Vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu já falei. Certa vez um irmão veio à minha casa e trouxe um parente dele lá, alguém da família dele.
E ele mal chegou, eu já o recebi com um assunto que não edificava em nada. Ele não ficou 3 minutos lá em casa. Aí depois eu falei, meu Deus, eu nem... Nossa, só coisa ruim. Meu Deus, o dia que eu estava com a cabeça, eu pensei assim, né? Agora já era. Já fiz. Infelizmente eu já fiz. E agora é me esforçar para não fazer de novo. Isso é se converter. Isso é mudar a direção. Eu fiquei muito envergonhado no dia e me envergonho até hoje do que eu fiz. O cara chegou, talvez ele tinha até outra coisa para falar comigo, ou talvez via em mim uma pessoa agradável da gente conversar, da gente trocar uma ideia. Não ficou nem 3 minutos lá em casa. Eu vou chegar, vou nessa aí. Ele, não, mas tá cedo, não, tá na hora. Ó. Espanteio, cara. Quanto mais assim fizermos, mais pessoas à nossa volta serão abençoadas. Ah, como eu amo conversar com a Nessie, sentar do lado dela. E ó, trocar altas ideias. Sentar lá na mesa da vovó e tomar aquele café. Faz tempo que não faço, tá? Tá me devendo, hein? E trocar altas ideias, conversar, sem se preocupar com o tempo. É isso aqui que a gente está falando. É sobre isso aqui que a gente está falando. Tiago dá atenção especial aos efeitos das nossas palavras, as quais precisam de alguns cuidados. Vejamos, rapidinho aqui. Olha os cuidados que Tiago nos exorta. O cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Devemos ouvir bem o que está nos sendo ensinado. E devemos ser ponderados, ou seja, equilibrados e cuidadosos ao falar. Uma das interpretações desse texto é que Tiago está se referindo à precipitação na proclamação do Evangelho. Vamos nos deter nessa interpretação. Eu quero pregar, não, eu quero pregar. Não, mas calma, aprende primeiro, mano. Calma. Não, mas eu quero pregar. Calma, vai devagar. Vamos nos deter nessa interpretação. Neste sentido, é importante ouvir bem a palavra para falar melhor depois. É importante ouvir bem para falar melhor depois. A instrução precede a prática. Talvez seja por isso que Paulo disse que para ser um obreiro aprovado era preciso manejar bem a palavra. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem de que se vergonhar. Todos conhecem esse texto, certo? Quantas heresias e seitas proliferam porque algumas pessoas não recebem bem a instrução e já começam a ensinar. Hoje em dia, algumas instituições estão formando obreiros com 8 meses de curso. E enviando-os para abrir igrejas e liderar grupos. O resultado é crise doutrinária e espiritual, tanto do que ensina como de seus liderados. Perigoso isso, né? Um curso rápido aí de formação de líderes. Pronto, já fiz o curso, eu já sou líder. Partiu, abri igreja. Prejuízo é grande. Certa vez, um aluno de teologia
perguntou a Charles Spurgeon por que ele teria que ficar 4 ou 5 anos estudando teologia e não apenas 6 meses, visto que o tempo é curto para a obra de Deus ser realizada. Olha que resposta interessante de Charles Spurgeon. Nós estudamos sobre ele aqui, tá? Na lição, na revista passada. Vocês devem lembrar disso. A resposta foi: um pé de abóbora nasce, cresce e produz em alguns meses. Mas uma criança pode destruí-lo com facilidade. É ou não é? Se eu soltar aquelas duas ali, ó, numa plantação de abóbora, vocês vão ver. Vocês vão ver. Pode soltar o seu lá também, Robson? Pode não? Em pouco tempo você vai ver o que vai acontecer com a plantação de abóbora. Olha o que Charles Spurgeon respondeu. Uma árvore leva anos até produzir frutos, mas fica tão robusta que o fará por muitos e muitos anos. Entenderam, gente? Se você plantar um pé de abóbora, com poucos meses ele vai dar frutos, mas uma criança pode destruí-lo com facilidade. Mas uma árvore, ela demora anos até produzir, mas ela vai ficar tão robusta que os seus frutos durarão por anos, anos e mais anos. Essa foi a resposta de Charles Spurgeon. Será que este é o sentimento de Paulo quando pediu a Timóteo que não impusesse as mãos precipitadamente? Isto é, que não ordenasse obreiros apressadamente? O cristão deve despojar da ira antes de falar. Vixe. Tiago 1:21. A palavra precipitada pode causar a ira, e esta pode levar a palavra precipitada. Nossa, está difícil entender essa frase, tá? Não, eu vou explicar para vocês. A palavra precipitada pode causar ira, e esta palavra pode levar a palavra precipitada. Entenderam? Não, então vou explicar, vou exemplificar. Branca, eu chego para você aqui agora e falo tudo que eu não deveria falar. Despejo, ou seja, eu me precipitei em falar, ok? Aí a Branca também não foi sábia e já recebeu tudo que eu ouvi, já mandou a resposta. Vocês entenderam? A palavra precipitada pode causar a ira. Eu causei a ira nela. E esta pode levar a palavra precipitada. Ou seja, ela com ira falou também o que não devia. Essa é a explicação. Este é o exemplo. Precisamos não ser precipitados nas palavras. E precisamos também não falar na hora da ira. Não falar na hora que o coração está cheio de cólera. Sabe por quê? Me desculpe a expressão. Só vai sair merda. Só vai sair merda. Ah, Nessi, se eu for falar com você na hora da raiva, sai de baixo, tá ali. Sai de baixo. Vamos lá. Quanto mais palavras precipitadas, mais ira. Quanto mais ira, mais palavras precipitadas. O melhor, segundo Tiago, é ser ponderado, equilibrado nas duas coisas. Uma pessoa tardia em irar-se,
exerce a paciência e o domínio próprio. A ira é abrigada no coração dos que não têm juízo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Paulo, escrevendo aos Efésios, exortou a que os irmãos se afastassem da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícias. Efésios 4:31. Esse eu vou pedir para ler. Quem não leu ainda? Aqui, você de vermelho, que eu não lembro o nome. Oi? Michele, Efésios 4:31. O que diz aí, a palavra de Deus? Vai lá. Vai dar certo. Quatro e 31. Isso. Exatamente. Em Gênesis 49, versículo 7, lemos: Maldito seja seu furor e a sua ira, disse Jacó, falando a seus filhos Simeão e Levi. Salomão, em Provérbios 21, capítulo 9, versículo 9, diz que é melhor a pobreza do que viver com pessoa briguenta. Isso? Ai, meu Deus! É melhor a pobreza do que viver com uma pessoa briguenta. Você é briguento? Fala nada não, hein? Você é suspeito de falar, você sabe disso. A ira atrapalha a oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. A Bíblia relata a possibilidade de uma ira justa. Efésios 4, 26. É aquele texto lá onde ela nos ensina a irar, mas não pecar. É aquele texto onde ela nos ensina a irar por aquilo que é certo. Meu Deus, aquela pessoa ali, não está fazendo o que é correto. Aquela pessoa não está certa. E a Bíblia nos ensina sobre essa ira denominada justa. Né? Mas a gente deve irar e não pecar. Uma espécie de indignação diante do erro, mas essa não pode perdurar. Esta não pode continuar. Estamos terminando. Eu não posso alimentar a saída no meu coração. Olha, a Nessi errou. Aí chega amanhã, a Nessi errou. Um mês, a Nessi errou. Um ano, a Nessi errou. Isso não pode perdurar no meu coração, gente. É uma lição difícil de aprender e colocar em prática. Mas não pode. Não deve ser assim. Não pode perdurar e dar lugar ao diabo. Ela deve ser dominada para que não cause danos maiores do que o erro que a gerou. Ainda que nos indignemos diante dos pecados e injustiças, devemos tomar muito cuidado para que esse sentimento não seja carregado de impureza e maldade. É preciso deixar para Deus a vingança por atos contra nós cometidos. Eranildo, lê para mim aí rapidinho para a gente terminar. Romanos capítulo 12, versículo 19. É preciso deixar para Deus a vingança por atos contra nós cometidos. Mas vem cá, a Zila pisou no meu pé e doeu. E agora, 12 e 19, o que eu faço? Vai, Eranildo. Exatamente.
Quantos de nós, temos maquinado o mal a respeito dos nossos irmãos? Quantas vezes eu maquinei o mal a respeito dos meus próprios irmãos? Peraí. Você pisou no meu pé, Então peraí que eu já vou te dar o seu. A Deus pertence a vingança. Romanos capítulo 12, versículo 19. Eu não tenho direito de me vingar de você. Mais uma vez eu olho para trás e vejo quanta besteira eu já fiz. Mas eu não tenho direito de me vingar de você. Ah, mas ela cometeu contra mim. Eu sei. Mas a Deus pertence a vingança. Unicamente a Deus pertence a vingança. É preciso deixar para Deus a vingança por atos contra nós cometidos. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Deus não está na nossa ira. Tiago 1:20. Isto é, ela não pode implantar a justiça de Deus em alguém, ou ainda ela não pode justificar ninguém. Eu irei porque fulano fez isso. A ira do homem não pode produzir qualquer ação justa aos olhos de Deus. A ira do homem não pode produzir qualquer ação justa aos olhos de Deus, visto que o homem é pecador e não há nele justiça própria. Romanos 3:10. O conceito de justiça não deve ser humano, mas sim divino. Devemos tomar cuidado para que, em nome da justiça de Deus, não procuremos exercer sobre os outros a nossa própria vontade e não a de Deus. Vou ler e finalizar. Devemos tomar cuidado para que, em nome da justiça de Deus, não procuremos exercer sobre os outros a nossa própria vontade e não a de Deus. Ou seja, agora eu vou falar em nome de Jesus. Tem muita gente aí que está dizendo bem assim: o que Deus mandar eu vou entregar. Já ouviram essa expressão? O que Deus mandar eu vou entregar. Toma cuidado, tá? Não use como pretexto a justiça de Deus. Não use como pretexto para exercer sobre os outros, sobre vocês, sobre nós, a nossa própria vontade. Deus mandou, eu vou entregar, hein? Lá vai, segura aí. Ah, mas vai machucar meus irmãos, tô nem aí? Não, Não exercer sobre os outros a nossa própria vontade, não a de Deus. Lá em Efésios, está aqui entre esses textos que nós lemos, que a nossa palavra ela deve servir para a edificação. Unicamente para a edificação. Tudo que eu falar com você, Lia, precisa ser para a sua edificação. Se não for para isso, é melhor que eu me cale. Difícil, né? Difícil essa lição. Confesso a vocês, eu estou lutando, tá? Estou lutando para falar só aquilo que edifica. Não está nada fácil. Mas eu vou conseguir. A partir do momento em que eu me dispuser a colocar a palavra de Deus em prática. Meus irmãos, nós não conseguimos terminar, faltou 1, 2, 3 pontos. Mas o meu desejo é que todos nós possamos sair daqui nessa manhã edificados. Que todos nós possamos sair daqui dessa manhã praticantes da palavra, não somente ouvintes, não negligentes, mas abençoados. E que Deus abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos pôr de pé? Convido a vocês mais uma vez para a gente estar orando. Irmão Pai, oração na hora, está pensando. Sim. Grata para o serviço permanente.
Eu não consegui entender, desculpa. Eu consegui entender o final da frase. Vamos orar pela irmã Olga, ok? Já passamos por isso, semana ainda, por vontade de Deus. Ok. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez? Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado por essa manhã, ao qual nos permitir aqui estar com a tua palavra aberta para aprendermos a respeito daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E que em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser praticantes da tua palavra. E nós não venhamos ser negligentes, mas que, como aqui disse o autor, que nós venhamos ser abençoados. E também abençoadores. Que assim como nós aprendemos, que nós possamos transmitir a tua palavra para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, que nós venhamos ser abençoados e abençoadores. Nós clamamos ao Senhor neste momento, pela vida da nossa irmã Olga, ao qual, segundo a tua vontade, segundo a tua permissão, passará por uma cirurgia ainda esta semana. Toma a mão dos médicos, ó Deus, toma a sua vida em suas mãos, para que a sua vontade seja feita. Abençoa aquela família, Senhor. Toda a família que está enlutada, pois essa semana foi uma semana de batalha. Nós entendemos isso. E clamamos ao Senhor que possa levar o seu Espírito Consolador até os corações daquele lar ali, daquela família. E que em nome de Jesus eles venham ser confortados pelo teu Santo Espírito. Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia abençoado na tua presença. E que logo mais, se assim for a tua vontade, que possamos retornar para este tempo, para louvar, bendizer o seu nome e anunciar a tua salvação. Que possamos, ó Deus, ser uma agência aqui nesse local, nessa comunidade, uma agência de pregação da tua palavra, e que as pessoas dessa comunidade vejam em nós exemplos a ser seguidos. Ser conosco, e essa oração que faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, tenham todos um bom dia, um bom almoço, uma boa tarde. Na permissão do Senhor, estaremos juntos logo mais à noite.